É, com esse nome nem eu mesmo teria coragem de usar. Pitrica! Viu por isso minha reclusão. Tenho que esperar o pessoal ir embora, esvaziar a frente do portão de saída para eu poder ir embora. Mas isso só resolverá o problema por hora. E amanhã, o que vai fazer? Pois é. Não sei ainda o que farei. Não posso contrariar minha mãe dizendo que o tênis tem um nome que me ridiculariza, mas também não posso me entregar gratuitamente nas mãos dos praticantes de bullying. Após alguns minutos, não havia mais ninguém no portão da escola. Até o picolezeiro já tinha ido embora. Era hora de ir. Ainda assim, andei muito desconfiado, sempre olhando para trás, imaginando que algum menino que estudasse no Bandeirantes estivesse na rua. Se alguém de lá me visse e conseguisse ler aquele nome, eu estaria marcado para sempre como o garoto do tênis Pitrica. E de fato eu devo ter sido o único felizardo a ser presenteado com tal calçado. Nem propaganda eu via sobre ele na TV. Quando apareciam os anúncios de promoção daquela loja, onde minha mãe costumava comprar nossos calçados, o Pitrica não aparecia em nenhuma. Talvez até mesmo o dono tivesse ideia de que era um absurdo um calçado infantil com tal alcunha. No caminho entre a escola e minha casa, enquanto me esquivava dos olhares que talvez estivessem mirando especificamente meus calcanhares, eu buscava em minha mente uma forma de resolver aquele problema tão intrincado. Como me livrar daquele par de tênis sem ter que deixar minha mãe triste com a constatação de que tinha um gosto duvidoso na escolha de calçado masculino para seu filho mais novo. Já estava em frente de casa quando algo me veio à cabeça. Quem sabe, pode dar certo. Aqueles calçados vendidos no saldão da Chic Brega eram bem baratos, mas também tinham uma duração um tanto limitada. Creio que já disse isso anteriormente. Sendo a confecção do mesmo bem duvidosa e com algumas lacunas na produção, seria fácil modificar o designer do Pitrica. Porém, eu já havia tentado tal questão quando tentei arrancar a etiqueta Pitrica na parte de trás do tênis, bem onde é revestido o calcanhar, e não havia obtido êxito. A abordagem teria que ser de outra forma. Cheguei em casa e fui logo para os fundos do barracão. Havia uma espécie de corredor atrás da casa de 3 cômodos. Sempre que queria fazer algo em segredo, eu ia para lá. Assim que cheguei, já tirei logo os 2 pares de tênis. Como não tinha jeito de retirar a etiqueta com o nome, forcei o solado do Pitrica. Se o nome estava na parte traseira do solado, a ideia era simples. Retirando-o, eu me livraria do nome. Esse era o único objetivo a ser alcançado. Tentei no primeiro par e nada. Para meu azar, aquele parecia ser o único calçado de saldão que a Chic Brega havia realmente caprichado na confecção. A cola parecia ser de boa qualidade, pois não desgrudava de jeito nenhum. Caramba, não sai nem com reza braba. Fui ao outro pé. Quem sabe esse está mais fácil. E quando forcei a fenda entre a parte de cima e o solado, uma pequena fissura foi aberta. Aquilo me animou e então forcei ainda mais. Depois de algum tempo e muito suor, consegui tirar o solado de um dos pares do Pitrica. Agora faltava aquele que eu havia tentado primeiro. Vamos lá, agora falta só você e estarei livre do nome Pitrica. Aquele solado parecia ter sido colado ali pelo próprio cramunhão. Não saía de jeito nenhum. Minhas forças já estavam no fim. Suado e extremamente cansado, ainda assim, sabia que teria que tirar aquele outro solado de algum jeito. Não havia mais volta. Como eu chegaria na escola com apenas um lado sem solado? E mais, além desse descompasso, o outro solado restante revelaria o nome que eu tanto queria evitar de vir a público, Pitrica. Mais uma tentativa tem que sair agora, com fé em Deus. Só que antes de fazer minha última tentativa, pois não conseguiria outra nem se quisesse, estava exausto, eu orei para que Deus me desse livramento, pois só assim para arrancar aquele solado do cão. Sei que não devemos dizer o nome de Deus em vão, mas aquela era uma situação extrema e sei que ele entenderia a minha situação. E não sei dizer se foi obra do acaso ou de exceções divinas,
Mas após aquela oração, o solado finalmente se soltou do resto do tênis. Graças a Deus, enfim me livrei desse nome. Aquele calçado era de outro mundo mesmo. Só com a ajuda do Altíssimo foi que consegui arrancar aqueles 2 solados. Peguei-os e joguei muito longe num lote baldio que fazia divisa de muro com o lote onde morávamos. Ali, no meio do mato, com certeza seria esquecido e talvez ninguém mais pudesse correr o risco de ter que desfilar por aí com um nome no pé tão ultrajante. Após jogar os solados fora, fui ver o resultado, saber como o restante do ex-Pitrica havia ficado. O aspecto era de uma sapatilha estilo aquelas que Bruce Lee utilizava em seus filmes de ação. Já me agradou. E apesar de achar que a parte de baixo ficaria frágil devido eu ter arrancado o solado, isso não ocorreu. A cola que utilizaram para unir a parte de cima do Pitrica e o solado era uma espécie de goma endurecida. Isso deu uma certa sustentação, iria funcionar como solado. Vai servir, são só mais 2 meses. Tudo resolvido. Eu havia saído de um modelo Pitrica ultrajante para uma sapatilha estilo Kung Fu que iria arrasar no colégio e até mesmo nas férias, caso ela durasse mais do que os 2 meses que faltavam para acabar o ano letivo. Eu havia ganhado uma camiseta de academia de Kung Fu com um tigre em posição de ataque. Doação, como sempre, a junção daquela camiseta, uma calça de moletom preta e minha nova sapatilha seria um ótimo figurino do saudoso Bruce. Calcei as sapatilhas e fui contentemente para dentro de casa. Minha mãe estava na cozinha, que era a entrada da casa. Funcionava como sala também. De cara, ela percebeu que o que estava em meus pés não era o calçado que havia me dado. Que sapatilha legal é essa? E cadê os tênis novos que te dei hoje cedo? Espero que não tenha trocado eles. Sabe que não gosto de barganhas. Viu como elas são legais, mãe? Pois é, o tênis se transformou nisso aqui. Como assim? Mãe, espero que não fique chateada comigo, mas aquele tênis tinha um solado bem fraco. Acredita que já no caminho para a escola ele começou a se soltar. Para não perder a aula e ainda ter o que calçar, achei melhor fazer essas sapatilhas com o que sobrou após o descolamento dos solados. Nossa, filho, achei que ele era ruim, pois foi bem barato, mas não tanto a ponto de não durar nem mesmo um dia. Tá tranquilo, mãe. Afinal, eu queria mesmo uma sapatilha do Bruce Lee. No fim, tudo acabou bem. Não decepcionei minha mãe e ainda consegui algo para calçar até o fim do ano letivo. De quebra, completei meu figurino do mestre do Kung Fu. Anos depois, minha mãe reconheceu que aquele era mesmo um nome ridículo para um tênis, mas era o que ela podia prover no momento.